Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão de número 22 da prova de 2011 da SpaceX. Dada a seguinte equação iônica de óxido-redução, que foi dada, né? Considerando o balanceamento de equações químicas por óxido-redução, a soma total dos coeficientes mínimos e inteiros obtidos das espécies envolvidas e o ou os elemento ou elementos que sofrem oxidação são, respectivamente, aí foi dado aqui, né? Então, olha só, essa questão aqui, ela já inicialmente assusta, né, por causa da soma dos coeficientes. Aqui, a gente precisa inicialmente verificar qual é o NOx de cada participante da equação. Então, se você não sabe fazer esse tipo de análise, agora está passando um card com uma aula em que eu falo sobre esse assunto, né, com mais detalhes. Então, se por acaso você ficar perdido na análise do NOx, aí eu recomendo seriamente que você veja a aula aí no final desse vídeo, tá? Nós também vamos fazer o balanceamento, né, por óxido-redução. Se você nunca estudou isso, aqui está passando um card com a aula sobre esse tema, né? E depois nós vamos fazer análise sobre o elemento que sofreu oxidação, né? Que também está passando um card aqui de uma outra aula em que eu falo sobre esse assunto. Bom, então sem mais enrolações, vamos começar. Eu coloquei aqui num papel e a gente vai inicialmente ver qual é o NOx do cromo e do iodo. Bom, então aqui o iodo, né? Como aqui nós temos um sal, o iodo ele vai ter NOx menos 1 e o cromo vai ter o NOx X. Fazendo o NOx do cromo aqui, a gente teria X, aí aqui ia multiplicar esse menos 1, ia dar menos 3, igual a 0. O X ia dar o quê? Mais 3. Do lado nós temos o cloro, substância simples, o NOx vem ser 0. Aqui nós temos o hidróxido, onde o oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio NOx mais 1, né? Isso aqui é tabelado, né? Tem exceções para o oxigênio e para o hidrogênio, que não é aqui o caso. Bom, e aqui nós temos o ânion periodato, em que o oxigênio tem NOx menos 2 e o iodo vai ter um NOx X que eu não sei quanto é que é, né? Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu tinha feito para o cromo, que vai ser X menos 8, e aí eu igualo a carga do grupo, que é menos 1. E aí, fazendo esse cálculo, eu chegaria ao valor do NOx do iodo, mais 7. Bom, aqui no ânion, né, a gente vai ter o cromo com NOx X, que a gente não sabe, e o oxigênio menos 2. Né? E aí a gente teria X, aí menos 8, e iguala a carga do grupo, que é menos 2, tá? Tomem cuidado para, assim como nesse caso aqui, isso aí é a carga do grupo como um todo, tá? E aí, fazendo o cálculo, a gente chegaria à conclusão que o cromo tem um NOx mais 6. Opa, mais 6. Aqui o cloro já está com a carga que é menos 1. E na água eu tenho hidrogênio com NOx mais 1 e oxigênio NOx com menos 2. Bom, agora que está todo mundo com o número de oxidação aqui na equação, agora eu vou ver quem teve variação no NOx. Então, se liga só. O cromo ele começou com 3 e terminou com 6, né? Então, eu já vou marcar logo aqui que o cromo teve uma variação no NOx. O iodo começou com NOx menos 1 e terminou com NOx mais 7. Então, o iodo também teve variação. Estou botando aqui. E, por último, o cloro começou com 0 e terminou com NOx menos 1, que eu vou botar aqui agora aqui embaixo. Agora que o cérebro dá uma bugada bonita. Por quê? Geralmente, nas equações de óxido-redução que caem nas provas, né, nos vestibulares, tem um que perde os elétrons e tem um que ganha os elétrons, né? Em outras palavras, tem um que oxidou e teve um que reduziu. Aqui nesse caso, não sei se você está reparando que o iodo teve um aumento no NOx, ou seja, quando eu tenho um aumento do NOx, eu tenho uma perda de elétrons. Em outras palavras, eu tive a oxidação. E o cromo foi a mesma coisa. Então, eu tive duas espécies que sofreram a oxidação, que no caso venceu o cromo e o iodo, né? Então, olhando aqui na questão, a gente já identifica que a alternativa que estaria correta seria qual? A letra B. Então, observe que a gente nem chegou a resolver a questão do balanceamento, nós só fizemos a análise do NOx e chegamos à alternativa correta, né? Só que, muito provavelmente, se você jogou esse enunciado no Google, você quer ver como que se faz esse tipo de balanceamento. Então, vamos ver da onde que sai esse número 187, o somatório de todos os coeficientes. No balanceamento de uma equação do tipo óxido-redução, a gente tem que ver
a quantidade de elétrons que foram perdidas e a quantidade de elétrons que foram recebidas, né? Acompanha a linha de raciocínio. O cromo, ele começou com 3 e ele terminou com o NOx mais 6. Ou seja, essa variação, né, foi de 3 no NOx. Isso significa que, no caso, ele perdeu 3 elétrons para cada mol de cromo, né? E como aqui é 1, então eu vou colocar assim, olha, essa variação é igual a, de 3 para 6, então essa variação foi de 3. No caso do iodo, variou de menos 1 para mais 7. Ou seja, de menos 1 para mais 7, a variação foi numa quantidade equivalente a 8, né, no seu NOx. Só que como são 3 iodos, a gente vai ter 8 vezes 3, que vai dar quanto? 24. O que eu estou colocando em vermelho seria, no caso, a quantidade de elétrons perdidas, né, que é equivalente a 27. Então, se eu somar tudo que foi perdido, né, eu vou ter 24 mais 3, seria um valor de 27. Por que eu estou somando os dois? Porque os dois perderam elétrons. Com base na alteração do NOx, né, eu consigo identificar que essa alteração, tendo como base a variação do NOx e o número de átomos que está na equação, o valor da perda foi igual a 27, tá? Então essa foi a quantidade de elétrons no caso perdido. Agora no caso do cloro, o que eu tenho? De 0 para menos 1. Só que como são 2 cloros, o que eu vou ter? Eu vou ter a variação de 1 no NOx, né? Então no caso cada cloro recebeu um elétron. Como são 2 cloros, eu vou ter 2 vezes 1, que é 2. Então, a variação no que foi recebido de elétrons é igual a 2. Perfeito? Então, olha só. Isso aqui seria perdido, isso daqui recebido. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com conhecimento que vou pegar a quantidade aqui, que no caso, somatório dos dois, deu 27. Então, essa variação, né, esse delta aí no número de elétrons, eu vou colocar na frente da substância que recebeu os elétrons, né? Então eu vou inverter, né? No caso aqui que foi 2, eu vou colocar aqui na frente. Agora eu vou continuar com o balanceamento através do método das tentativas. Isso que eu acabei de fazer aqui é onde todos os alunos travam. Então, se você não entendeu, eu recomendo fortemente que você dê um pause e veja novamente, ou então assista a aula que eu recomendei lá no início do vídeo, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, olha, pelo método da tentativa, né, lembrando que aqui tem uma água, tá, gente, que ela sempre está escondida aqui no vídeo, né, é porque não dá espaço. Eu vou procurar ver do lado esquerdo a substância que tem um elemento que aparece em uma substância só e do outro lado também, como, por exemplo, é o caso do cromo. Tá vendo que o cromo aqui eu tenho 2 do lado esquerdo e do lado direito eu tenho 1. O que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente e o cromo, apenas o cromo, está balanceado. Posso mexer já com o iodo? Então vamos pensar aqui, ó. Esse 2 na frente, né, está multiplicando 3, então eu passo a ter 6 iodos do lado esquerdo. E do lado direito, o iodo só aparece aqui, né? E aqui só tem 1, eu coloco 6 aqui na frente e o iodo está certinho. Bom, vamos continuar aqui, ó. O cloro só aparece aqui no Cl2, né, que é o cloro molecular. Aqui eu tenho uma quantidade, o 27 multiplicando esse 2, então vai dar quanto? 54. Lá do lado direito da equação, eu só vou ter o cloro aqui. Então coloco 54 aqui também. Continuando, agora entra uma outra parte que é um pouquinho mais chata, que vem ser o quê? Acertar a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Então, olha só. No lado esquerdo da equação, eu só posso mexer aqui. Sacou? Então, onde eu botei circulado aqui, eu só posso botar número aqui, né? Por quê? Eu não posso alterar mais nada aqui do que eu já botei. E aí eu vou ter que começar a contar o número de oxigênios e hidrogênios para poder terminar o balanceamento, onde eu também só posso mexer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar primeiro o número de oxigênios que tem do lado direito, né? Já que já está aqui na folha. Então, preste atenção. Aqui eu vou ter uma quantidade de 24 oxigênios, tá? Esse 6 está multiplicando 4. Então, 6 vezes 4, 24. Aqui vai ser uma quantidade de 8 oxigênios, tá? E aqui, né, eu vou ter uma quantidade que eu vou ter que somar, né, para igualar lá do outro lado. Beleza? Então, eu vou deixar aqui um ponto de interrogação, né, referente à quantidade que eu tenho aqui de oxigênios. Enfim, vamos lá, do outro lado. Do outro lado, eu só tenho 1. Agora, a gente acabou de fazer essa análise, né, aqui só tem 1 e tal.
para deixar reservado. Agora vamos ver hidrogênio. Aqui do lado esquerdo, né, eu vou ter a mesma situação, né, no caso do oxigênio, só vou ter um aqui, mas a quantidade de hidrogênio que eu tenho do lado direito, no caso, vai bater o dobro, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com que o número que eu vou colocar aqui, ele vai multiplicar o hidrogênio por 2 e automaticamente aqui tem que ser o dobro. Aí como é que eu resolvi esse problema? Eu não sei se foi viagem minha, né? Mas o que acontece? Como eu não dou aula de matemática, talvez o meu pensamento seja um pouco viagem. Mas eu pensei assim, olha, preste atenção. A quantidade de oxigênios que eu tenho aqui, até agora, está batendo quanto? Se eu somar esses dois, vai bater 32. Ou seja, se eu pegar a quantidade de oxigênios aqui, né? Que vai ser um coeficiente x. Então eu estou pensando que aqui é um coeficiente x. Vai ser igual a quanto? Um valor y, que vai ser o coeficiente daqui, subtraído das 32 unidades de oxigênio que eu tenho, tá? E aí eu escrevi essa expressãozinha. Então, olha só, o coeficiente que está aqui, que é o valor x, tem que ser igual ao coeficiente daqui, né? Já que a água só tem um oxigênio, então o valor que multiplicar aqui vai ser igual a y menos os 32 que já estão nessas duas substâncias aqui, tá? Então, não sei se deu para você entender essa linha de raciocínio. E aí eu pensei no número de hidrogênios, né? Aí, olha como é que funciona a linha de raciocínio. O número de hidrogênios que eu tenho aqui, no caso, o coeficiente que eu tenho aqui, que mais uma vez é o x, então essa segunda expressãozinha, no caso, é para calcular o número de hidrogênios, tá? Então, o coeficiente daqui, que é x, né? Vai ter que ser igual a quanto? O coeficiente daqui, que é o y, só que como esse coeficiente vai multiplicar o 2, então tem que ser a metade, ou seja, y dividido por 2. Então, essa primeira equação para o oxigênio e essa segunda para o hidrogênio. Então, aqui eu acabei montando um sistemazinho de equações, e aí eu fiz, poxa, aqui eu já tenho o x isolado, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, né? Então, nos dois casos já está isolado. Eu peguei o x e fiz assim, olha. Se x é igual a y menos 32, logo, y menos 32 é igual a y dividido por 2. E aí eu posso fazer de vários jeitos, como por exemplo, eu posso pegar aqui, multiplicar cruzado, então eu teria y é igual a o 2 multiplicando isso tudo aqui, que ia dar 2y, até tirar dos parênteses aqui, ó, 2y menos 64, né? Aí eu vou ter que jogar isso daqui para cá, e aí eu teria y é igual, no caso, menos y é igual a menos 64. Logo, y é igual a 64. E já que y é 64, né? E a gente está dizendo que o número daqui da frente é igual a y menos 32 ou y sobre 2, logo, 64 dividido por 2 ou menos 32 vai dar quanto? 32 aqui, e aqui eu vou colocar 64. E aí a equação ficou devidamente balanceada, meus amigos. Então isso aqui deu um pouquinho de trabalho aí. Eu até queria falar para vocês o seguinte, nesse exato momento do vídeo, você que está assistindo o gabarito, você tem que ter a percepção de que eu estou mostrando para você como é que eu resolvi, brother. Isso aqui eu não vi nada de gabarito comentado. A única coisa que eu faço é pegar o gabarito da SpaceX para ver se bate. Mas eu resolvi dessa forma, e muitas coisas que eu trago aqui no canal é no sentido de falar assim, aí mano, vê se você entende a resolução, vê se você entende a minha linha de raciocínio, e aí, tenta ver um outro jeito, o que você faria e tal, esses tipos de catucadas que muitas vezes vocês não veem ninguém falando no YouTube. Mas eu falo os bagulho mesmo. E, cara, eu não me importo muito com as críticas negativas. A minha ideia é só agregar valor, beleza? Então eu espero que você possa ter entendido da onde saiu o coeficiente 32 para aqui e 64 para cá, beleza? E se eu for confirmar a quantidade de oxigênios, aqui vai bater do lado esquerdo 64 para o oxigênio e 64 para o hidrogênio. E do lado direito eu teria o quê? Ó, lembra que aqui já tinha dado 32? Com esse 32 multiplicando 1 vai dar 64, né? Igual do lado esquerdo. E esse 32 está multiplicando 2 do hidrogênio vai dar 64. Então, essa foi a estratégia de resolução dessa última parte do balanceamento.
Agora a gente vai para o somatório. Se eu somar 2 com 27, com 64, com 6, com 2, com 54 e com 32, se eu somar todo mundo, vai dar o quê? 187, como a questão colocou aí, o valor dos coeficientes. Beleza? Bom, galera, então é só isso, né? Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e, se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.